Boa tarde para todos. Boa tarde. Deus abençoe a todos nós, né? É bom estar nesta casa. Mesmo com friozinho, é ótimo. Vitalmente quarentena. Não tive nada, viu, gente? Mas tive contato com meus netos, os netos almoçam comigo, então eu abraço eles, beijo, 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 beijo. Eu beijo a minha filha quando eu beijo eles. Tudo um homenzão de 1,80 m. Mas eu beijo, abraço tudo, né? E deles depois de terça-feira estava com Covid. Então conversei com a Jane e tive que ficar em casa, né? Fazer uma quarentena. Mas faz falta essa casa. Eu venho quase todos os dias, então faz falta. Mas vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer esse friozinho também, porque a gente reclama muito do calor, mas o friozinho também faz falta, né? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos nesta hora nos ligarmos aos nossos queridos irmãos que nos assessoram na espiritualidade maior. Agradecer que eles estão sempre estão conosco, nos auxiliando, nos abençoando, nos livrando de que nem percebe, mas que eles são os nossos anjos guardiões na nossa vida. A gente não vê, mas todos nós temos entes queridos que nos amam, que já foram para a pátria espiritual e que estão sempre ao nosso lado, favorecendo-nos para que possamos realmente vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, e a gente possa, agradecidos nesta hora, elevar o pensamento, pedindo a Jesus que abençoe a todos aqueles que nos dirigem, que dirigem os destinos desta casa, encarnados e desencarnados, dirigem também os destinos do lar infantil, essa obra que foi fundada pelo seu Piscinim, pelo Paizinho, por outros tantos daquela época e tantos anos atrás. Então que eles possam, nesse instante, serem abençoados por Jesus, para que continuemos juntos, fazendo desta casa um farol de luz, para que todos aqueles que venham procurar um abrigo espiritual possam encontrar as portas abertas, braços abertos e ouvidos prontos a escutar o desabafo daqueles que necessitamos. Obrigada por tudo, Senhor. Envolva-nos em paz e que possamos, nesta tarde, aprendermos juntos, estudarmos juntos as leis divinas. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu vou ler para vocês uma historinha que está nesse livro aqui, A Vida Escreve. E esse livro é um livro psicografado pelo Chico, é de Valdo Vieira, uma parte e outra parte do Chico. São historietas muito interessantes que dão para a gente aprender como que se processa, né, as coisas na vida. A historinha que nós vamos ver é o incêndio na serraria. O grupo de senhoras estava em prece. Chamados a ouvi-las, nós, os desencarnados, tínhamos o coração enternecido. Desejavam construir uma escola e mentalizavam no doce requerimento o modesto edifício limpo e alto que ofereceriam aos pequeninos. Senhor, dizia a mais experiente das quatro, Senhor, inspirai-nos e protegei-nos. Agradecemos as dádivas que já recebemos em vosso nome, o pedaço de terra, a pedra, a cal. Agora, Senhor, precisamos de madeira para dar início. Confiadas em vosso amor, visitaremos a fábrica de móveis e rogaremos auxílio contando com a vossa bênção. Olha que bonitinho, elas fizeram a prece antes de sair, né? A procura desse senhor. Em seguida levantaram-se para sair e, comovidos juntos delas, puseram-nos igualmente em marcha. O gerente da serraria Oficina, importante empresa da grande cidade,
recebeu a comissão cortesmente. Contudo, o doutor Alberto, era ele engenheiro hábil, ao ouvir a sucinta exposição, esfriou, desapontado. Mas, mesmo assim, a conversação se fez viva. Não temos interesse algum em concessão semelhante, ele disse. Doutor, mas é uma escola destinada a crianças menos felizes, falou Dona Ruth, a maior responsável. As portas serão abertas em nome de Deus, falou Dona Constância. Contamos com o Senhor, acentuou Dona Esther. Deus recompensará o que possa fazer, aduziu a Dona Amália. E que temos a ver com Deus, falou ele mordaz. A educação é para mover-nos. Não será lícito imiscuir o Criador em negócios que não lhe dizem respeito. Digo isso em consideração às senhoras, porque de mim mesmo sou materialista, confesso, ateu puro. Dona Ruth sorriu delicada, mas não se deu por vencida e aclarou. De certo que esperamos do governo que nos dirige providências mais amplas a favor dos meninos. Entretanto, até que isso aconteça, não será compreensível fazer algo de nossa parte? O ensino será totalmente alheio ao ensino religioso. Mas por que envolver Deus nessa história? Resmungou o engenheiro positivamente sarcástico. Por que não? Ponderou Dona Ruth impaciente. Respeitamos o seu ponto de vista, o seu modo de pensar, mas cremos na força inteligente da vida. Admitimos a eterna bondade que orienta os sucessos do mundo, sabedoria e amor que chegam de Deus. O Senhor comanda uma fábrica, conta dezenas de empregados, dispõe de muitas máquinas. Entretanto, doutor, acreditamos que toda a matéria-prima, como sejam as árvores cortadas, os instrumentos de uso, o equilíbrio dos servidores e até mesmo a sua própria saúde, são doações de Deus, que a todos nos sustenta. Quem é o dono real de tudo, senão de Deus? Falou Dona Esther com brandura e espontaneidade. O doutor Alberto mostrou-se mais irônico, referiu-se à natureza, exibiu mapas e apontamentos sobre botânica, comentou as vitórias da contabilidade e da técnica da fiscalização da higiene. Por mais de uma hora falou e falou sobre os novos progressos da humanidade e acabou notificando que não daria peça alguma, nem mesmo um centavo. As senhoras, apesar de sorridentes, levantaram-se acabrunhadas. Tudo em vão. Começaram as despedidas corretas quando o inesperado aconteceu. Doutor Alberto, gritou um operário varando a porta do gabinete. Depressa, venha depressa. O fogo está devorando a seção de compensados. É o que elas estavam querendo. Alarido interior, campainhas vibrando, corre, brados por socorro multiplicam-se angustiantes. O engenheiro movimenta-se espavorido. As senhoras instintivamente lhe seguiram os passos. E nós também, a espiritualidade, né? O incêndio nascera de violento curto-circuito. Dr. Alberto, muito pálido, ordena e coopera. Há deficiência de pessoal. As senhoras, porém, corajosamente, tomaram a dianteira do trabalho salvacionista como se lhe fossem subalternas de muito tempo. Empunham mangueiras, deslocam móveis, transferem tábuas pesadas, combatem o fogaréu e pulam, e sofrem queimaduras ligeiras, estafam-se e vencem. Que dá meia hora de intensa luta, a chama se extinguiu. Ainda assim, esclarece o chefe de obras, que 200.000 cruzeiros de madeira compensada deviam estar perdidos. A casa não estava assegurada contra o incêndio. O doutor Alberto, todavia, agora calmo, aproxima-se das damas, 4 heroínas aos seus olhos, e cumprimentando a diretora da comissão, disse gentil: Dona Ruth,
penso que Deus ganhou a questão da sua escola. Mudei de ideia. Mande buscar amanhã toda a madeira de que necessite, e mais o que precisar. E bem-humorado acrescentou: depois conversaremos sobre Deus como dono desta oficina. As senhoras chamuscadas, com as vestes sujas e rasgadas, sorriram e retiraram-se. Depois de 2 meses, a escola singela e branca recebia 40 meninos. Dr. Alberto, presente à inauguração, contou a história do incêndio, e um garoto em seguida fez pequeno agradecimento, terminando com a bela exclamação: que Deus nos abençoe. Essa historinha fez-me pensar nas coisas materiais. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon, há um compêndio mesmo de economia, e todo o esclarecimento sobre a questão da riqueza. A riqueza, a gente pensa, riqueza é dinheiro, mas riqueza é tudo. Todas as possibilidades que eu tenho de inteligência, de conhecimento, de trabalhos manuais, tudo isso daqui que a gente tem uma certa obrigação de passar para outros que necessitem. Então, a verdadeira, escolhi o tema daqui, a verdadeira propriedade. Todos nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, porque senão, se fosse só uma vida, não haveria progresso. Tudo ia recomeçar, as pessoas, tudo está partindo do ponto zero. E nós vemos que uns têm mais inteligência para uma coisa, outros têm uma facilidade para as línguas, outros para mexer com terra. Então, cada um tem uma possibilidade diferenciada, e outros que não têm ainda quase saber das coisas. Então, a gente vê o quê? Vê que essa diversidade de aptidões, de conhecimento, essas só pode ter sido, vamos dizer, fruto de um trabalho de antes. Porque se Deus faz um perfeito e o outro com dificuldades, isso é privilégio. Privilégio é injustiça. E Deus, para ser Deus, tem que ser justo, infinitamente bom e justo. Então, se há justiça, a única coisa que prova a justiça divina é a reencarnação. Ontem eu tive a oportunidade de falar com um espírita, um espírito feminino, que era evangélico. E tinha a Bíblia como um fator assim de coisa. Não, dona, a senhora não está, como é que ela falava? O divino, não é? Mas ela não falava demônio. Ela falava um outro tema muito, o inimigo, uma coisa assim. Ele se transveste de vários jeitos, porque ela estava vivendo a mãe dela, do lado dela, que morreu quando ela era bem mais jovem, e ela não acreditava que era a mãe, achava que era o inimigo, uma coisa assim que ela falava. Aí eu achei tão assim que eu falei para ela: escuta, pensa bem, a reencarnação, o viver, primeiro eu falei para ela que Jesus se despediu falando que ele ia para o plano espiritual e que ele ia preparar o lugar para nós, falei várias coisas. Mas na Bíblia, eu falei, você esqueceu de estudar o Novo Testamento. Nós aqui na nossa casa, nós estudamos Jesus. Jesus fez assim, ele fechou o Pentateuco da Bíblia, né? O Pentateuco, e falou assim: até hoje a conquista era olho por olho, dente por dente, era a justiça divina. Mas a partir de hoje eu lhe dou um outro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu falei para ela assim, ele mostrou que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então que a gente devia, né, seguir Jesus. Falei para ela,
Olha, eu sei que eu não consegui fazer com que ela entendesse. Me veio na memória, assim, o nome de uma amiga dela, da igreja dela, que estava ali do lado. Eu falei, tem uma amiga sua, está ali do lado. Ela falou, eu já vi. Mas o maligno, acho que ela falou maligno. O maligno se transforma, né? E o pastor falou sempre para nós que os espíritas, né? Que eles, imagina que eu vim fazer numa casa espírita. Ela estava inconformada, coitadinha. Aí eu vi que ela não estava nada, me deu uma inspiração assim. Eu parei e falei para ela, espera só um pouquinho, você me dá licença só um pouquinho. E eu fiz uma prece pedindo a Jesus que abençoasse ela, a mentalidade dela, que ela entendesse, né? A Deus, nosso Pai, entendesse o pastor que estava do lado dela, explicando. Aí ela se calou, né? Acabou a mediunidade ali. Nisso, uma outra amiga nossa, médium, ela chorando, agradecendo, que ela nunca tinha visto. Ela falou assim, eu sou do mesmo grupo dessa moça que acabou aí, eu nunca tinha visto a chuva de bênçãos que caiu sobre nós agora. E ela falou, não sou só eu que estou chorando, não. Tem muita gente chorando. Eu sou uma chorona também, acabei chorando junto. Então, o que é a verdadeira propriedade? Gente, é o conhecimento. A verdadeira propriedade, quando a gente vem para cá, a gente vem com uma programação reencarnatória. Tudo que a gente aprendeu até vamos dizer, o momento de vir, está inato em nós. Por isso que de vez em quando a gente fala, nossa, já passei por essa situação, é o déjà vu. Então a gente é convidado a passar por determinadas situações que muitas vezes, em outras oportunidades, em outras reencarnações, a gente não foi tão bem, não fez o negócio direito. Então a gente é convidado a refazer aquela caminhada para acertar, para aprender, gravar na nossa consciência. Mas então, para cá, para a vida material, nós precisamos do nosso trabalho, nós precisamos, né, da luta do dia a dia, né? É da terra que a gente tira o sustento nosso. Isso é lei, é bíblico. Mas isso é empréstimo divino. Emmanuel, na psicografia do Chico, desses dias atrás, no Fonte Viva, na lição que nós estávamos lendo, disse que nós somos mordomos. O que é o mordomo das coisas materiais? O que é um mordomo? Mordomo é uma pessoa de confiança, né? Que a gente dá um domínio para nos auxiliar na administração da casa, né? Que precisa comprar, o que precisa tal, mas divide as tarefas, não é? É isso que é um mordomo, uma pessoa de confiança. Então, Emmanuel fala isso, que nós somos mordomos, nós não somos donos de nada. A gente tem a nossa casa, nós construímos a nossa casa, nós trabalhamos e tal, são oportunidades que Deus nos deu para a gente desenvolver a nossa inteligência para conseguir aquilo. Certo? Eu, por exemplo, se eu quero ter um emprego um pouco melhor, eu preciso estudar. Se eu não estudar, não vou ter esse emprego, né? Então, o que é o estudo? É o desenvolvimento do conhecimento da nossa inteligência, do nosso raciocínio. Então, a verdadeira propriedade não são as coisas materiais, porque tudo fica aqui. Não vou levar nada. Não é errado eu conquistar, mas eu não vou levar nada. O apego é que é errado. O apego. Então, a gente não leva absolutamente nada. O que eu levo? O que eu levo para o espiritual? Tudo que eu vou precisar na espiritualidade. O que é? O conhecimento, as qualidades morais, não é? São as coisas da alma, porque no mundo da alma, do espírito imortal, é o que o espírito carregou de conhecimento, de virtudes, de
de bênçãos que eu fiz para os outros, aprendi a fazer caridade, aprendi a desenvolver a oportunidade de ser solidário. Isso tudo é desenvolvimento da capacidade de amar. No fundo, nós temos que aprender a amar. Encontrar e ver o nosso irmão da mesma maneira que eu vejo meu filho, que eu vejo meu neto, que eu vejo aqueles que são do meu sangue. Por quê? Porque somos todos irmãos perante Deus, nosso Pai. É isso que a gente precisa aprender. Quando a gente pensa assim, né? O Jesus falava, há muitas moradas na casa do Pai. Quando eu vou viajar, por exemplo, eu vou para o Nordeste, não adianta eu levar as roupas que eu estou vestindo hoje. O Nordeste é que só calor, não é? Então eu tenho que levar shorts, tenho que levar o que eu vou usar lá. Aí, se eu tenho um dinheirinho melhor, eu vou para um hotel melhor. Mas se eu não tenho dinheiro, eu vou para uma... Mas estalagem já era de antigo, né? Mas é uma pensão, isso mesmo, uma pensão, certo? Então, é bem assim no plano espiritual. Se eu tenho luz no meu coração, se eu tenho boas obras, se eu aprendi mais, eu vou para um lugar melhor. E se eu fiz só coisa errada nesta vida, eu tenho que ir para um lugar onde estão os iguais. Então, o objetivo da nossa encarnação é justamente trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento para a melhoria moral, para conseguir esse tesouro que a traça não rói, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam. Então é bem isso, são os valores morais, primordialmente falando. E como que eu consigo isso? Na convivência. Se eu pegar e for morar lá no meio do mato, eu não vou morar com ninguém, não vou desenvolver a capacidade da paciência, da resignação, de ajudar o outro, de perdão. Não vou, tem que estar junto com os outros, para que eu aprenda essa lição, não é? Então, analisemos bem isso, tenhamos em mente, uma coisa que a gente não pensa é na morte, mas todos nós vamos deixar o corpo físico aqui. Ninguém morre, a vida continua. Qual é a casa de vocês que estão aqui que não tem alguém da família que é médium? Não é verdade? Muitas vezes a gente vem procurar casa espírita, por quê? Porque o meu filho vê espírito, aí a gente traz o filho, né, para trabalhar, para ver o que nós vamos fazer, como que vamos dizer assim, me alimentar dessas oportunidades que estão aparecendo aí, que eu estou até com medo, que eu não sei, né, como fazer, não é? Eu tenho uma cunhada que ela é um bandista, só que ela é muito inteligente. Eles fazem uma caridade enorme lá no casal espírita deles. Não é Kardec, mas acontece que ela é médium. E como ela é médium, ela recebia uma pretinha velha. E recebe, né? O que ela fez? Ela falou, mas por que eu tenho que dar esses negócios, né? De eu ver, de falar, né? Quando estou no estado alterado de consciência. Ela fez um curso numa casa espírita perto da casa dela. Ela foi estudar Kardec. E aí o que ela entendeu? Ela entendeu o processo todo que acontecia com ela e levou o Evangelho segundo o Espiritismo para a casa espírita deles. Acabou batuque, acabou a música, eles abrem os trabalhos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo oração. Entende como é que funciona esses negócios? Por quê? Porque você precisa compreender, não é só vou receber o Espírito e daí. A gente tem que saber o porquê acontece. É lei divina, gente. É lei divina. Então a gente tem que entender essa lei divina. É por isso que é muito importante a gente estudar.
Doutrina espírita, eu falo sempre aqui, né? É estudo constante. Então, vamos trabalhar no pensamento, porque o momento da morte, outro dia um espírito falou para mim assim, mas morrer é isso? Nossa, se eu soubesse que morrer era isso, eu não tinha sofrido tanto, tinha pensado mais nisso. Eu falei, mas é uma responsabilidade a gente analisar esse morrer, porque ninguém morre, o que morre é o corpo físico, mas o momento da morte a gente não sente. Muitos espíritos já conversaram comigo e falaram assim, eu vi meu corpo lá, eu saí correndo, fiquei assustado, mas não sei o que aconteceu. Por quê? Porque não estudou, não trabalhou o pensamento, não trabalhou o raciocínio para saber que é lei divina, todos somos fadados a acontecer, uns antes, outros depois, mas temos que analisar, temos que compreender essa situação. Então, e a gente escuta, não quero nem ouvir falar disso daí, né? Ninguém quer ouvir a morte. Mas, se a gente não estiver trabalhando o nosso pensamento e não acreditar na vida futura, se a gente acreditar na vida futura, é meio caminho andado. A espiritualidade maior vai estar do nosso lado, né? Todo mundo vai passar por uma situação semelhante. Algum momento da nossa vida, vamos ver nosso pai, ou nossa mãe, ou um irmão, um filho, indo para a pátria espiritual. É normalíssimo, porque cada um nasce com uma programação reencarnatória, viver tantos anos, mais ou menos, né? A data precisa a gente não sabe, depende de como eu trabalhei o meu pensamento, o meu coração nessa vida. O que eu fiz de bom? Quando eu faço alguma coisa boa, eu não gastei, eu ganhei mais fluido vital. É assim. Sabe uma bacia quando a gente põe sabão? Ela fica um tempo parada, você não vê que ela tem sabão. Mas aí você bate a mão ali, a espuma volta. É isso. O fluido vital faz assim. Quando você faz uma coisa boa, aquilo lá, agita, não é? E aí você vê e sente que você está mais. Não é verdade? Então é bem assim. A verdadeira propriedade é aquilo que ninguém destrói na gente. Justamente é isso, é o conhecimento, as qualidades morais, né? O amor que a gente tem no coração. É bem isso daí, a inteligência nossa. E por isso que é preciso a gente se esforçar. O esforço nosso, a vontade nossa tem que funcionar. Isso é o primordial. Então vamos mais uma vez, levarmos o nosso pensamento a Jesus, agradecer a Ele por tudo que nós temos, agradecer a Ele pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa doutrina que nos esclarece, nos conforta. Agradecer Jesus por termos tanto amparo recebido no nosso dia a dia. Mestre Jesus, espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, te rogamos, envolva cada um que aqui se encontra nas suas vibrações de amor, de paz, e aqueles que aqui não puderam estar também sejam agraciados por essas vibrações de amor. Mestre Jesus, nós te rogamos, ilumina, Senhor, o coração de todos aqueles que ainda não despertaram para o amor ao próximo, para a solidariedade, que possamos todos nós viver a fraternidade como Jesus ensinou no Evangelho de amor. Rogamos, Mestre, envolva a todos nas suas vibrações de paz e que possamos estar sempre imbuídos no propósito de nos tornarmos criaturas melhores. Abençoa esta casa que nos acolhe, abençoa os trabalhadores desta casa para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. Abençoa, Senhor, todos aqueles que direta ou indiretamente contribuem para o auxílio desta casa, que todos nós possamos nos mobilizarmos em auxiliar aqueles que necessitam. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor e de
agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.